É incrível como tem muitas coisas interessantes em Clarence o Otimista, mas o pessoal simplesmente fecha os olhos pro desenho por ele ser um pouco diferente de todos os outros. Eu já disse aqui várias outras vezes que esse desenho tem todo o seu lado bom na simplicidade. Ele não é aquele desenho que vai te deixar completamente empolgado por ter um plot twist gigantesco, mas devemos dizer que ele cumpre bem o seu dever, que é o entretenimento. Isso ele sabe fazer muito bem. Se você assiste o desenho de uma forma aleatória, você provavelmente não vai conseguir notar que existem alguns mistérios no desenho que chamam muito a atenção se forem mostrados de uma maneira que todo mundo consiga entender. O desenho consegue camuflar bem essas coisas que chamam a atenção, então bem provavelmente muitas pessoas já passaram por alguns mistérios e não conseguiram notar que de fato existia alguma coisa ali que dava para ser explorada. Isso é muito legal na minha opinião, porque deixa as coisas bem mais sinistras. Depois de descobertas, isso é o que deixa o desenho muito mais legal. Existe sim uma história por trás do desenho, ou vocês nunca repararam que o pai do Clarencio é muito pouco citado no desenho. O nome dele é Damian e tem uma vida muito interessante que não foi mostrada de uma maneira clara para todo mundo que assistiu. Então, isso acaba tornando o pai do Clarencio um dos grandes mistérios do desenho, junto com mais alguns que claramente chamam a atenção dos fãs do desenho até hoje. Gente, quem é esse? Damian, você está tão diferente! Seu rosto está com formato diferente! Mãe, não, o Damian já era. Esse é meu namorado, já... O primeiro é o Menino dos Sonhos do Clarencio. Provavelmente vocês já devem ter assistido o episódio Nos Sonhos. Eu mesmo já fiz um vídeo comentando algumas coisas interessantes que aconteceram nesse episódio. Tem um link aí no card caso vocês queiram assistir. É bem interessante e mostra o lado escuro desse episódio. O menino que aparece nesse episódio se chama Jeremy, e o que parece é que ele na verdade é um fruto da imaginação do Clarencio, porque ele literalmente tem a mesma aparência que o Clarencio. Então todo mundo acha que não seja nada demais. Só que em outras oportunidades, nós já conseguimos ver esse mesmo personagem interagindo com pessoas do mundo real. Então fica a grande pergunta sobre esse mistério. O Jeremy é de fato uma pessoa que consegue entrar nos sonhos alheios ou ele seria uma espécie de fantasma? É uma pergunta bem interessante porque ele de fato é um personagem estranho e bem misterioso. Então esse é um grande mistério do desenho que fica aí na cara de todo mundo e só pega quem quer. Outro que também consegue causar um pouco de medo quando aparece é o Equilibrado. Esse personagem com certeza absoluta é muito misterioso e sabe fazer as coisas de uma maneira sombria de vez em quando. Bom, ele tem literalmente a mesma aparência do Clarencio, igual o Jeremy, só que a diferença é que ele é um adulto e trabalha, entre aspas, no circo. Nós podemos ver que esse personagem não tem uma vida muito boa, que você olha e fala, eu queria que minha vida fosse desse jeito. Não. Mas ao mesmo tempo, ele tem um certo tipo de poder que ele consegue hipnotizar as pessoas e faz todo mundo entrar em transe. Isso é muito interessante mesmo. Vocês se lembram que quando eu disse que o Jeremy conseguia interagir com outras pessoas além do Clarencio? Então, foi o Equilibrado que ele conversou. Isso tudo porque ele tem esse tipo de poder e ele consegue entrar no mundo dos espíritos. E isso foi dito pelo próprio Equilibrado, não sou eu que estou falando, foi ele mesmo que disse que ele entra no mundo dos espíritos. Existem 3 mundos, o do Equilibrado, um mundo só para ele, o mundo dos espíritos e a realidade que nós acompanhamos ali. Então, o grande mistério que fica por trás disso é saber o porquê do Equilibrado ter esse poder e como ele ficou preso ali trabalhando em um circo sendo alguém tão especial. O passado dele poderia ser um tanto quanto interessante se fosse revelado pra gente, não é? Bom, como todos nós sabemos, o Gilben é de longe um dos personagens mais estranhos que existem no desenho. Um dos maiores mistérios que existe por trás desse personagem é o porquê dele só fica nessa posição dos braços abertos, com os olhos estáticos e o sorriso aberto. Existem algumas teorias um tanto quanto interessantes sobre o motivo para ele ser assim. Digamos que existem algumas teorias que tentam explicar isso. Existe o mistério de que ele possa ser um alienígena, talvez, não queremos saber.
Também existe a que ele poderia, na verdade, ter ficado nessa posição travada depois do Jeff empurrar ele quando ele estava comendo algumas estrelinhas. Esse é um mistério que provavelmente nós iremos nos perguntar pro resto das nossas vidas, só que esse último faz mais sentido. Talvez o Gilben tenha ficado preso por conta do Jeff ter empurrado ele. Deve ter acontecido algum problema? Vai saber. Porque o Gilben é desse jeito? Nunca saberemos. Uma bela pergunta que até o momento não tem como responder. Joshua é um personagem bem interessante do desenho. Olhando ele desde as suas primeiras aparições, ele não parece ser alguém importante. Mas aí por mim, se você pegar pra entender o personagem, vai ver que ele é um tanto quanto misterioso. Porque ele faz algumas coisas muito interessantes. Ele literalmente só se machuca nos momentos que ele aparece, e ele aparentemente faz parte de uma seita que existe no desenho. Então se liga só como ele consegue ser misterioso. Parece que ele é o único personagem que envelhece no desenho. Nas primeiras aparições ele era magrinho e parecia ser bem mais novo, mas com o decorrer dos episódios ele já aparenta ser alguém bem mais velho, enquanto todos os outros personagens continuam com a mesma idade. Isso tudo sem contar todas as vezes que ele acaba se dando mal. Olha só, o Sumo já bateu nele, ele teve que usar um tapa-olho por conta de alguns probleminhas e chegou a perder uma mão. O personagem é desse jeito tão azarado mesmo, isso é normal? Existe um mistério dele supostamente ter sumido do desenho depois dele cair do tobogã no episódio do esguicho. Bom, aparentemente existe um grande mistério e na verdade ele teria morrido ali. Mas isso ainda não é tão grande quanto aquele da seita que ele fazia parte. Aquilo sim era um mistério bem interessante. Tá vendo? São várias coisas em um só personagem. Tem como isso não ser interessante? De jeito nenhum. Bom pessoal, vocês já tinham visto alguns desses mistérios que existem no universo de Clarencio? Deixe aí nos comentários que seria bem interessante saber a sua opinião. Então muito obrigado por assistir e até a próxima!